Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês, alunos? Então, hoje vamos continuar falando sobre os agentes modificadores do relevo. Na última aula, falamos sobre o processo de intemperismo, lembram? Intemperismo acaba desgastando a superfície do relevo, alterando física e quimicamente as rochas e os minerais, certo? E hoje nós vamos falar sobre erosão. É o conteúdo das páginas 32 e 33 da apostila, ok? Bom, o que é erosão? Então, erosão é um conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e a rocha. Então, a erosão é realizada por meio de diversos agentes, como a chuva, os rios, os ventos, os mares, as geleiras, enfim, vai ter vários tipos de erosão. A erosão pluvial, a erosão fluvial, eólica, marinha e glacial. E nós vamos observar cada uma delas, porém hoje nós vamos falar sobre erosão pluvial e fluvial. E na nossa próxima aula a gente aborda eólica, marinha e glacial, certo? Então, erosão pluvial. A erosão pluvial é a erosão causada pela água das chuvas. Então, a erosão pluvial é ocasionada a partir da transformação do relevo oriunda das águas da chuva. Essas águas agem com grande intensidade em algumas regiões do mundo e com pouca intensidade em outras regiões. Então, em áreas tropicais e equatoriais, onde a precipitação é mais intensa, onde chove bastante, a erosão pluvial será maior. E em áreas áridas ou semiáridas, os processos de erosão pluvial são menos intensos. Por quê? Porque chove pouco, né? E a erosão pluvial pode ser um grande problema. Então, por exemplo, na agricultura, a quantidade de solo que é carregado pela água da chuva é muito grande. A chuva é uma das principais responsáveis pela formação de grandes buracos no chão, que são chamados de ravinas ou vossorocas, que acabam prejudicando os cultivos. Então, a erosão pluvial ela é bastante intensa nas áreas agricultáveis, em áreas de lavouras, né? Agora eu falei que a erosão pluvial acaba causando as ravinas. O que são ravinas? Então, é quando a água das chuvas, com o tempo, vai abrindo cavidades maiores ao longo da declividade do terreno. Quando esse processo se intensifica e essas cavidades vão ficando cada vez mais maiores, elas vão ficando bem profundas, às vezes possuir centenas de metros, elas são chamadas de vossorocas ou bossorocas, né? Então, nós temos aqui na segunda imagem, né, uma vossoroca, né, esses buracão grande que tem, né? Então, aqui nós temos uma erosão simples na primeira imagem, né, abrindo umas ravinas no meio de uma área agricultável. E na segunda imagem nós temos uma vossoroca na área rural, tá? E agora eu pergunto para vocês, existem técnicas que ajudam a reduzir a erosão pluvial? Então, existe sim, né? Algumas técnicas elas ajudam a reduzir a erosão pluvial nas lavouras. E uma dessas técnicas é a utilização das curvas de nível, né? Então, aqui na primeira imagem vocês têm curvas de nível, né? Essa técnica que ajuda a reduzir a erosão pluvial. Então, o que são as curvas de níveis? É uma forma de plantar seguindo linhas de mesma altitude que retém a água. E essas técnicas impedem que a água da chuva transporte o solo para as áreas mais baixas. Então, como vocês podem observar, seguem linhas. Aí,
Outra técnica é o plantio direto. Aqui na segunda imagem, né, nós temos o cultivo de cebola na área rural do estado de São Paulo. Um plantio direto, na qual a terra ela não precisa ser arada, é feita a plantação sobre os restos da cultura anterior. Então, por exemplo, isso aqui tinha, né, antes de plantarem a cebola, tinha aveia, por exemplo. Então, não foi arado esse solo aqui, né? Foi plantado direto a cebola, por cima da palhagem que ficou da cultura anterior. Então, isso que é o plantio direto, né? E funciona como uma proteção, impedindo o impacto direto das gotas da chuva, tá? Outra técnica, a terceira que vocês estão observando aqui, é o terraceamento, que é realizado por meio da construção de terraços, como vocês podem observar, que controlam o volume com que as águas da chuva escoam, tá? Então, sempre é feito em locais onde o relevo é íngreme, né? É realizado esses terraços para que a água não escorra com um volume muito grande e acaba provocando a erosão, as ravinas, as vossorocas, né? E por fim, nós temos a erosão fluvial. Então, a erosão pluvial é realizada pela água da chuva e a erosão fluvial é realizada pelas águas dos rios, né? Durante o percurso do rio, desde a sua nascente até a sua foz, até onde ele vai desaguar, ele transporta sedimentos, né? Pequenas partículas sólidas. Durante o trajeto que ele faz, o rio ele vai desgastando a superfície por onde ele passa em diferentes intensidades. Isso depende da quantidade de água disponível e a velocidade que ele corre. Na imagem, nós temos um exemplo de forma de relevo ocasionada por erosão fluvial, ocasionada pelo rio. Então, esse é o Grand Canyon, localizado nos Estados Unidos, e ele foi formado pela ação, pela erosão do rio Colorado. Então, essa forma de relevo aqui é o rio que formou esse rio aqui, o rio Colorado. E é claro, isso levou milhões de anos. O rio foi desgastando a superfície do seu leito e acabou cavando essas gargantas com mais de 1.000 metros de desnível em algumas áreas, né? Então, a erosão fluvial, ela é ocasionada pela água do rio, certo? Então, hoje nós observamos esses dois tipos de erosão, a erosão pluvial e a erosão fluvial. E na nossa próxima aula, a gente vai dar sequência falando sobre outros tipos de erosão. A erosão eólica, que é causada pelos ventos, a erosão marinha pela água do mar e a erosão glacial pelas geleiras, né? Então, a gente vai observar esses outros tipos de erosão nas próximas aulas, ok? E agora, como atividade de hoje, eu quero que vocês respondam a questão número 1 da página 36 da apostila. Nós vamos pegar lá na página 36 e vou responder a questão número 1, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a nossa próxima aula.